Graça e paz, boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu lar. Deus abençoe aqueles que estão precisando do socorro do Senhor, que estão com enfermos diante dessa pandemia, que o Senhor possa vir de forma poderosa ao seu socorro, à sua ajuda. O tema da mensagem de hoje será: enquanto uns querem fazer o bem, outros desejam o fazer o mal. Vou repetir. Enquanto uns querem o fazer o bem, outros desejam o fazer o mal. Vamos orar? Pai, fale conosco. A vossa santa palavra está aberta para que possamos crescer, sermos abençoados, entender o que o Senhor tem para nós em propósito com a humanidade e com o teu amor e adoração, em nome de Jesus. Fale conosco. Amém. Pai nosso
Neemias capítulo 1, por gentileza. Neemias capítulo 1. Diz assim, versículo 1. Palavras de Neemias, filho de Acarias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Então, Neemias, ele chega diante, dos seus irmãos, que estavam chegando ali de Jerusalém, e Neemias se informa em relação aos poucos que sobreviveram. Neemias não desprezou esses poucos, e isso um ensino para nós é que ninguém é desprezível, ninguém é desprezado, todos têm valor para o Senhor. Você tem dado valor às pessoas, o devido valor? A gente passa na rua, vê as pessoas ali mal vestidas, as pessoas mal alimentadas, e a gente trata de forma desprezível. Mas Neemias não. Neemias, ele pergunta acerca dos judeus que restaram. Então, as pessoas que restam, elas têm valor para Deus, Não vamos tratá-las de forma desprezível, ok? Então, aqueles que restaram chamou a atenção de Neemias, e tudo começa por causa daqueles que restaram. Deus tem uma obra para fazer na sua vida. Não espere, você estar no apogeu, não espere você estar blindado, confortável, Então, a Bíblia fala que a obra começa em relação àqueles que restaram. Eu não sei como é que está a sua situação hoje, De repente você está ali vivendo dentro desse caos, horrível, dentro dessa pandemia, E essa palavra restaram, ela tem um pouco a ver com você, E aí você, dentro de tudo isso, você tem que levantar a cabeça, você tem que entender que apesar de, você tem que caminhar com Cristo. Não é o fim a palavra restaram, é o começo na tua vida. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Então, o que nós temos que entender, quando Neemias pergunta sobre aqueles que restaram, a primeira resposta é de sofrimento, de humilhação. Você tem ficado comovido com as pessoas que têm passado por sofrimento, que têm passado por humilhação, ou você não está nem aí, nesse sentido? Nós, como cristãos, você como ser humano, você tem que ficar incomodado com as pessoas que estão passando por sofrimento, com as pessoas que estão passando por humilhação. Você não pode deixar isso aquém, não, de forma alguma. Isso tem que mexer com o seu coração, porque você é filho de Deus. Você não pode estar ali na sua casa de forma confortável, e aqueles que estão passando por sofrimento e humilhação ser apenas algo a mais. Mas isso chama a atenção a Neemias. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando a Deus dos céus. Então eu disse, Jeremias, como soube de tudo isso, sobre o povo que restou, aqueles que restaram, estavam vivendo em sofrimento, estão vivendo em angústia. Então Jeremias, o que ele fez? Ele sentou e chorou. Ele chorou por aqueles que estão vivendo um tempo de sofrimento e humilhação. Nós estamos vivendo agora um tempo de sofrimento. Nós temos que chorar por essas pessoas. Nós temos que orar por essas pessoas, sabe? Então, isso tem que ser tocado no nosso coração, porque nós somos cristãos. Nós somos chamados para isso. A gente não pode olhar isso como se não fosse algo
como se fosse algo desprezível, sabe? Como se fosse algo sem valor. Não, você foi chamado para servir a Cristo, e a palavra, e aqui em Jeremias diz, Jeremias passou lamentando e jejuando e chorando pela situação daqueles que restaram. A gente não pode tratar os que restaram, não, assim, sabe, como se fosse algo de nada, sem valor. Não são sem valor, tem um valor muito grande. Vamos lá, capítulo 2. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como eu estaria triste, como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais estão em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? O que você gostaria de pedir? Eu lembro que quando eu tinha uma padaria, né, e eu vendo aqui o rei perguntando para Neemias, né? Por que o seu rosto, né? Por que o seu rosto parece tão triste? Quando eu tinha padaria lá em Curitiba, tem aqueles que têm um horário certinho para ir lá comprar pão, né? 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Então, a forma com que eles chegavam para comprar o pão, né, eu já olhava assim e já sabia, né? Por que você está triste hoje, né? Aí no outro dia já chegava mais alegre o cliente, né? Então a gente já meio que definia pelo olhar da pessoa, né? Hoje você está alegre, né? Porque a pessoa sempre brincava com a gente, né? Mas no outro dia já chegava de cara feia, né? Emburrado, e já no outro dia já chegava de cara triste. É o que o rei está dizendo. Eu nunca vi o seu rosto assim, ô Neemias. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Então, Neemias chegou e disse o seguinte: olha, o que você gostaria de pedir, né? O rei falou para Neemias, né? Se o rei perguntasse isso para as pessoas que não estão focadas em Deus, essas pessoas iriam pedir ao rei o quê? Riqueza, ouro, né? Prata, né? Mas não, o Neemias estava com o coração o quê? Firmado ali, no bem dos irmãos, né? Daqueles que restaram. Eram poucos, mas faziam uma diferença muito grande na vida de Neemias. Então, orei ao Senhor dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade com meus pais, que estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Vamos lá, versículo 10, capítulo 2, versículo 10. Sanbalate, Oronita e Tobias, oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Vocês entenderam? Porque o título da mensagem é: enquanto uns querem fazer o bem, outros desejam fazer o mal. Enquanto Neemias está ali, sabe, pranteando, chorando pelo sofrimento daqueles que restaram de Israel, e aí me levanta agora Sanbalate, né, Tobias, né, e de tal forma que eles não estão interessados no bem dos israelitas. Você está interessado pelo bem do ser humano? Você está interessado pelo bem, não é, do seu colega de trabalho que está enfermo lá, né, que está lá com comprometimento negativo em relação à saúde? Você está interessado com as pessoas que estão passando fome? Você está interessado com as pessoas que estão indo para o inferno? Você está interessado nesse sentido? Mas é o caso aqui de Sanbalate, de Tobias. Eles não estão interessados no bem dos israelitas. Eles não estão interessados. E tem pessoas que não estão interessadas mesmo não, meus irmãos. Tem pessoas que não estão interessadas no bem dos outros. Pessoas que só pensam em si. Sabe?
Mas o que nós temos que entender é que Neemias vai de encontro a tudo isso, né? Caminhando, vamos no versículo 19, capítulo 2, versículo 19. Quando, porém, Sanbalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? O fazer o bem, muitas vezes, leva as pessoas a zombarem de nós. Presta atenção, o fazer o bem, muitas vezes, leva as pessoas a tentarem nos desanimar, sabe? Então, o que nós temos que entender essa noite, a propósito de todo cristão, mas não só de todo cristão, mas de todo ser humano, é fazer o bem. É fazer o bem ao seu irmão, mas cuidado com aqueles que vão tentar te desanimar. Eles existem, e é justamente aqui o exemplo de Sanbalate, né? Tobias, né? Eles desprezaram e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Versículo 20: eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Então, Neemias aqui responde: o Deus dos céus. Ele, sabe, para que não venha perder força e perder o foco e desviar o caminho, o que ele faz? O Deus dos céus. Lembra o que eu falei? Você, como cristão e ser humano, tem que fazer o bem, porque isso vem de Deus. E é isso que Neemias diz: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Aleluia! Aleluia! Nós estamos aqui lidando com Neemias, sabe? Eu gostaria que você gravasse uma coisa muito importante nesse exato momento. Neemias estava onde? No palácio do rei. No palácio do rei, sabe? O melhor lugar, né, que poderia estar. Mas ele se preocupou com aqueles que restaram, ele chorou, sabe? Ele sentiu o sofrimento daqueles que restaram. Então ele abandonou o palácio do rei para ir marchar de encontro a ruínas. Foi isso que Neemias fez. Deixou o palácio do rei. Será que você deixaria o palácio do rei? Neemias fez isso, deixou o palácio do rei e foi o quê? De encontro à necessidade do ser humano. Ele foi atrás e onde estavam as ruínas para reconstruir os muros de Jerusalém. Mas isso é importante. Ele estava no palácio do rei, abriu mão do palácio do rei para ir lá reconstruir as ruínas. Muito bem, vamos caminhando. Capítulo 3. Já estou terminando, versículo 5. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. Acontece de tudo, não é verdade? Então é o seguinte, o trecho seguinte, né? O trecho seguinte, né? Foi reparado pelos homens de Tecoa. Mas os nobres, que são os nobres? Né? Os nobres são as pessoas que estão, né, na altivez, naquela altivez, não é verdade? Naquele plano superior. Os nobres não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. Isso acontece muito. Os nobres, né? Às vezes os nobres que se acham, né? Conhecedores, né? E que se acham superiores, não é verdade? E aí eles não quiseram participar disso. Por quê? Porque tinha pessoas simples. Deu para entender bem? Tinham pessoas simples, né? Tinha Neemias, né? Tinham pessoas simples. E tem outra, mais do que isso, todos estavam trabalhando juntos. Às vezes acontece isso na igreja, às vezes acontece isso no trabalho, né? Na família, não é verdade? Né? Na família você chega lá, aí chega um irmão, né? Bem sucedido, chega de carro novo, não é verdade? E aí todo mundo fica olhando aqui assim, aí ele chega
pisando alto, né? Pisando assim na ponta do pé. Às vezes acontece isso na igreja, sabia? Alguns irmãos, né? É bem poucos, não estou dizendo essa, mas em algumas igrejas acontece isso. Alguns irmãos, né, se acham superiores, não é verdade? Se acham, né, querem andar na ponta do pé, não é verdade? Não querem se sujeitar à autoridade do pastor, não querem se sujeitar à liderança, né? E aqui no caso eles não quiseram se sujeitar aos seus supervisores, não é verdade? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não é? Eu fui discipulado pelo pastor China. Então o pastor China, ele veio do Nordeste e ele era muito humilde, sabe? Muito humilde, morava numa casa muito humilde. Eu sentava na casa lá com ele, sabe? E não tinha nem móveis direito. Então eu fui discipulado desse jeito. Mas ao mesmo tempo eu jogava, eu era muito conhecido. Mas ele me fez ter muita humildade, né? Porque eu ficava na casa dele, ali naquela casa simples, né? Não tinha móveis direito. Então ele foi me discipulando dessa forma. Foi dessa forma que ele discipulou o Evangelho, gente. É humildade, que Neemias fez ali, ó. Os restantes, não é? A gente quer trabalhar muitas vezes, né, com aqueles que têm uma excelente aparência, né, que estão bem estruturados. Não, vamos atrás dos restantes, né? Vamos chorar com eles são importantes para nós. Vamos deixar o palácio, vamos lá, onde é que estão as ruínas. Vamos lá caminhando, capítulo 4, versículo 1. Quando Sanbalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus. Tá? O fazer o bem, né, muitas vezes, né, as pessoas que não estão com esse propósito no coração, acabam ficando furiosas. É uma realidade, sim. As pessoas que não estão com o propósito de fazer o bem, acabam ficando furiosas. Ridicularizou os judeus. Em versículo 2 agora. Na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frades judeus estão fazendo? Além de ficar furiosas, as pessoas que não querem fazer o bem, o que eles fazem? Começam a menosprezar. Não é? E aí chega e fala assim: aquele irmãozinho ali, ó, não sabe nem ler e escrever direito. Aqui, estão me ouvindo bem, né? Aí começa a menosprezar. Aquele irmãozinho ali, ó, não sabe nem ligar o computador direito. Aquele irmãozinho ali, ó, não fala nem dois idiomas. Aquele irmãozinho ali não fez nenhuma faculdade. Aí o que Jesus diz? Quando vocês estiverem diante de reis, não se preocupe, porque o Espírito Santo dará palavras. Então, acharam e disseram: esses judeus frágeis estão fazendo. Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? Versículo 3. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Então, Tobias, agora ele vai para caçoar, né? Vai para caçoar, não é? Não é verdade? Então, primeiro eles ficam furiosos, depois eles dizem que chamam de frágeis, que os judeus são frágeis, né? Começam a menosprezar, e agora estão caçoando, dizendo assim: deixa eles construírem esse muro aí, ó, porque uma raposa, a hora que subir em cima desse muro aí, vai derrubar esse muro. O que eles estão dizendo? Isso daí é algo muito fraco, né? Está fraco o trabalho deles, né? E às vezes a gente faz muito isso, não é verdade? A gente julga muito o trabalho do irmão, né? O trabalho do irmão tá fraco, né? O trabalho do irmão não está rendendo, né? Bom mesmo é o outro, não é verdade? Bom mesmo é o outro.
na casa da gente também, no meio de família, a gente tem que tomar muito cuidado de não falar que o outro filho é melhor, né? Que o outro filho, o trabalho é mais forte, né? Rende mais o trabalho do outro filho, não é verdade? Então a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que saber lidar com essas coisas. Vamos lá, versículo 6 do capítulo 4. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Aleluia! O povo estava totalmente dedicado ao trabalho. É isso que faz a igreja crescer. Os irmãos totalmente dedicados ao trabalho. Glória a Deus. É isso que faz as igrejas crescerem, sabe? Sem o fato de achar que são fracos, sem julgamentos, né? Sem o fato de achar que são frágeis, né? Sem ficar furioso, nada disso. É totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam fechadas, ficaram furiosos. As brechas começaram a se fecharem, né, no muro, né? E acabaram ficando furiosos. Sempre ali, ó, Sanbalate, aquela turminha ali, né? É sempre assim. É a mesma turminha, não é verdade? É a mesma turminha que quer tumultuar tudo. Quer tumultuar tudo, né? E seja o ambiente que eles estiverem, eles querem tumultuar. E aqui eles estão dizendo que o Neemias está, né, e juntamente com os seus, avançando e tapando as brechas. Quais as brechas que você precisa lacrar, tapar na sua vida? Quais as brechas, né? Você é filho de Deus, sabe? Deus te chamou para que você saia do palácio, e vá lá reconstruir vidas, sabe? Trazer o que está afastado, vá lá, sabe? Orar por pessoas. Deus chamou isso para tapar a brecha. E a brecha do pecado na sua vida, você precisa tapar essa brecha. E quem sabe você ainda não entregou sua vida a Jesus, que é a pior de todas as brechas, e só pode ser tapada com a cruz de Cristo. Quem sabe você está nos ouvindo essa noite para entender isso. Qual a brecha que você precisa tapar? Estando sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para nos proteger deles. Aleluia. Começou assim, não é verdade? Orando a Deus e termina aqui, orando a Deus. Então eu gostaria, sabe, de orar com você e de repente você está, né, na situação de dizer para Deus, né? Deus, não importa a quantidade, né? Neemias, por causa daqueles que restaram, Neemias chorou, jejuou, pranteou, né? Foi até o encontro do rei. O rei viu a cara de Neemias, a face, e perguntou: nunca vi você assim, o que aconteceu? Eu citei lá o exemplo da padaria, né? Que a padaria, o cliente ia sempre lá, né? A gente já sabia o horário dele chegar e tudo, e eu sempre olhava na cara dele, e um dia ele estava emburrado, outro dia ele estava alegre, outro dia, né, ele já estava de cara fechada. Então a gente já conhecia o cliente, né, na padaria que a gente tinha, pela face, cada dia ele estava no jeito. E é o que está acontecendo aqui, ó. O rei perguntou: eu nunca te vi desse jeito, Neemias, nunca te vi desse jeito. Sabe, fale para Deus essa noite: Deus, eu quero colocar a minha irmã, sabe, Zeli, né, a irmã da Lourdes, o Nilson, sabe, o Cláudio, que perdeu a irmã e o cunhado,
Coloque diante de Deus, sabe? A mãe do Alexandre, né? Vamos colocando diante de Deus tudo isso, né? Agora saiba de uma coisa, né? A Bíblia nos diz, né, que os Sanbalate, né, e Tobias não queriam ver o bem dos outros. Nós somos filhos de Deus, nós precisamos entender isso. Aquele que é cristão é aquele que não é cristão. A gente precisa querer ver o bem dos outros. Isso tem que ser notório em nossa vida. Então, o que nós precisamos entender é Sanbalate ficou furioso, né? Tentou desanimar Neemias, dizendo que era frágil, né? Meus irmãos, não vamos julgar os irmãozinhos da igreja, não. Sabe, não é porque você fala 2 idiomas, mexe no computador, não é porque você, né, conhece o Brasil todo, não é porque você tem doutorado. Aqui está dizendo aqueles frágeis, mas foram os frágeis que reconstruíram os muros. Foram os frágeis. Então vamos tratar todo mundo igual, né? Tratar todo mundo igual, porque totalmente dedicado ao trabalho, todo mundo totalmente dedicado ao trabalho. Isso que faz as igrejas crescerem, onde todo mundo está totalmente dedicado ao trabalho. Então, avançando e tapando as brechas. Qual a brecha que você precisa tapar na sua vida? Não dê brecha para o pecado, não. Quem sabe essa noite você vai dizer: eu quero tapar a brecha do pecado e entregar minha vida a Jesus Cristo. Essa brecha só Jesus pode tapar. A brecha que te leva à salvação. Você quer entregar sua vida a Jesus essa noite? Ou você quer tapar uma brecha que tem te levado ao desânimo na fé? Qual a brecha que você tem que tapar? Vamos orar. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, por essa lição maravilhosa de Neemias, que abandonou o palácio por uma missão tremenda, uma missão para o reino, Senhor, para restaurar o muro. Pai, obrigado, porque Deus estava com ele. E se alguém está nos ouvindo e precisa tapar brechas na sua vida, que essa pessoa, Pai, venha, em nome de Cristo Jesus, tapar as brechas do pecado, Senhor Deus, da incredulidade, e principalmente tapar a brecha desse vácuo tão grande que separa o homem de Deus, entregando a sua vida a Jesus. E se essa pessoa quiser entregar a vida a Jesus, que ore assim: Senhor Deus, essa noite eu quero tapar a brecha que afasta o ser humano de Deus. Eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Deus, oramos pela irmã da Lourdes, pelo Nilson, pelo Cláudio, que perdeu a irmã, o cunhado, pela mãe do Alexandre, Pai, pelo filho do Oscar, Senhor, que ele possa caminhar bem, Senhor, nessa recuperação, Pai querido. Oramos por todos que estão enfermos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.